Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao primeiro episódio do programa Era Uma Vez Uma Fobia de 2024. O programa Era Uma Vez Uma Fobia é o programa onde eu pego uma fobia específica e eu conto algumas histórias e curiosidades sobre essa fobia específica, falo sobre pacientes que eu já atendi que tinham essa fobia. E tudo isso para que você não se sinta sozinho, não se sinta sozinha, se sinta mais seguro, mais segura nesse mundo das fobias que é tão marginalizado. E que você saiba que existe tratamento, existe uma luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Barros, eu sou hipnoterapeuta, especialista no tratamento de fobias, de uma maneira rápida e muito eficiente, independente do tempo que você sofra de fobia ou a intensidade da sua fobia, em apenas 4 passos. E na live de hoje eu vou falar sobre um tema, e eu vou começar, na verdade, vai ser um conjunto de lives, porque é um tema um pouco amplo, então não daria para ficar numa live só. Eu vou falar sobre crianças. Então o tema da live de hoje é fobias noturnas em crianças, porque não tem uma fobia só noturna, fobias noturnas em crianças. Então é um tema em que os pais, geralmente pais e mães, conhecem muito bem, muitos pais e mães conhecem muito bem e gera muita curiosidade, né? Porque quando se fala de criança, até então eu nunca tinha falado sobre criança aqui no meu canal. Então as pessoas imaginavam que eu só tratava adultos e que normalmente as crianças não sofriam com isso. Eu sempre falei que a maioria das fobias elas são instaladas na nossa primeira infância, ou seja, quando nós éramos crianças. Mas as pessoas imaginavam em que ela só era despertada ou que você só sentia essa fobia na fase adulta. E isso não é verdade. Então assim, essa semana eu postei um story onde eu tinha atendido uma criança, eu estava atendendo uma criança, postei o story dessa criança que sofria com uma fobia noturna. E aí começou a chover mensagens, porque aí o pessoal entendeu que era possível tratar fobia de criança também, e que muitas vezes o que o filho ou que a filha dessa pessoa tinha possivelmente poderia ser uma fobia. Eu falei recentemente da diferença entre fobia e o medo excessivo, né? Então, às vezes as pessoas confundem muito isso, geralmente com os filhos. Os pais, eles tendem a entrar em negação. Então, você assumir que seu filho sofre de uma patologia, de uma fobia, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, não é todo mundo que aceita isso de cara, não. A maioria das pessoas acham que é só um medo excessivo ou um medo bobo. Você imagina, se as pessoas entendem que fobia na fase adulta é algo desnecessário, é algo bobo, algo que não tem importância, imagina numa criança, onde se entende que normalmente já tem medos, né? Então as crianças costumam sofrer demais, porque até que seus pais identifiquem e validem esse sofrimento, ela sofre muito, né? Então eu resolvi falar um pouco sobre as fobias em crianças, mas para falar de criança não dá para falar numa única live. Então eu vou falar hoje, eu resolvi escolher as fobias mais intensas, assim, mais frequentes que eu recebo no consultório de crianças. E na segunda-feira eu vou falar sobre as fobias em crianças em geral. E eu vou falar sobre mais tipos de fobia. Então por isso hoje eu escolhi as fobias noturnas, que são as mais comuns, são as que mais aparecem para as crianças, na verdade mais são expressas pelas crianças, assim. Você consegue enxergar e entender com mais naturalidade. E a ideia hoje aqui é justamente falar com esses pais para que eles consigam fazer essa diferenciação e de repente consigam salvar essa criança. Porque vocês vão entender no meio do caminho que isso pode gerar consequências gravíssimas.
Então, esse é um assunto muito comum e com certeza ele é recorde nas rodinhas de pais e mães. Todo mundo sempre fala sobre isso, né? Então, assim, se você conhece ou você convive com uma criança que tem fobia de dormir no próprio quarto, que tem aquele famoso terror noturno, ou que não consegue dormir fora de casa, enfim, não consegue dormir na própria cama, tem que dormir na cama dos pais. Se você conhece alguém dessa maneira, fica comigo, que até o final eu vou te explicar a diferença entre o medo excessivo disso, em que momento você precisa olhar com outros olhares para essa criança e não entender que é só uma criança e que é um medo comum de uma criança, né? E vou dar algumas dicas no final dessa live do que você pode fazer se você identificar de repente que o seu filho ou que a sua filha sofre com esse tipo de fobia. O que você pode começar a fazer já? Obviamente que a melhor opção é tratamento, né? É a terapia, mas o que você já pode fazer a partir de hoje para ajudar o seu filho, a sua filha ou a criança que você conhece com esse tipo de fobia? Porque a criança ela pode ser ajudada com muito mais antecedência que o adulto. Ela aceita essa ajuda com muito mais facilidade do que o adulto. Então já existem dicas que você pode praticar a partir de hoje, ok? Então se você quiser saber sobre isso, fica comigo até o final, envia essa live para quem você conhece que sofre com isso, porque essa pessoa vai te agradecer pro resto da vida dela, porque nada pior do que você ver um filho seu, para quem é pai, para quem é mãe aqui sabe, ver um filho seu sofrendo sem saber do que se trata, porque a criança não sabe por que ela sofre com isso, não existe um motivo para ela, e você de mãos atadas sem ter o que fazer. Então, imaginem o quanto de sofrimento isso gera para os pais. E hoje eu estou aqui para desvendar esse mistério, vamos dizer assim. Então, qual que é uma grande consequência, né, assim, dessas fobias noturnas para a criança, né? Então, segundo eu fiz uma pesquisa aqui, segundo a Fundação Nacional do Sono, o dormir para uma criança ele é tão importante quanto a alimentação. Vocês sabiam disso? Para a criança, para os adultos a gente já sabe que é importante, mas para a criança especialmente, dormir foi considerado tão importante quanto a alimentação e higiene. Vejam só o tamanho da importância do dormir. E o que mais essas fobias noturnas prejudicam numa criança é justamente o seu sono. Então vejam como isso pode ser escalável de uma maneira negativa para as crianças, né? Então, além de ajudar no desenvolvimento intelectual da criança, é nesse período do sono, enquanto ela dorme, que o cérebro dela libera alguns hormônios, especialmente o hormônio de crescimento, o GH. Então, a criança que não dorme direito, isso afeta uma série de questões, inclusive crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Ele melhora, dormir bem para uma criança, melhora a memória, melhora a atenção dessa criança, de uma maneira geral, o humor da criança. A criança que não consegue dormir, que não tem um sono muito bom, ela costuma reagir de repente com mau humor. Ela não era assim, de repente ela começou a ficar extremamente mal-humorada, né? Então o comportamento dela muda drasticamente quando ela está... Você imagina, o nosso comportamento já muda, que dirá de uma criança, né? Então isso atrapalha no processo de aprendizagem e até mesmo na saúde emocional da criança, porque imagina você ter algo, você sentir algo no qual você nunca ouviu falar, que você não tem ideia do que seja, do que está acontecendo com você, e as pessoas que você mais confia no mundo, que são seus pais, também não sabem o que fazer, ou muitas vezes se negam a perceber e acreditar no que você e validar o que você está sentindo. Você imagina como uma criança se sente com relação a isso
como isso pode deteriorar a saúde emocional, a saúde mental dessa criança. Então veja a importância disso. Né? Então é durante o sono que as crianças e que as pessoas solidificam os aprendizados do dia a dia. É durante o sono que a criança solidifica o falar, o engatinhar, o andar, dependendo da idade dela, né? As coisas que ela aprendeu durante o dia, é durante o sono que isso é, vamos dizer assim, solidificado na mente dessa criança. Então, veja o tamanho da importância de um bom sono, de um sono reparador para essa criança. E o quão danoso, o quão nocivo é uma fobia noturna para a criança, porque ela afeta basicamente o sono. Então, ela afeta meio que basicamente a vida toda, né? Depois de tudo isso que eu falei, a criança que não dorme direito, provavelmente, se isso permanecer durante muito tempo, ela vai ser uma adulta ou um adulto transtornado, ou no mínimo não otimizado, vamos dizer assim, rendendo muito menos do que poderia, e possivelmente com uma saúde mental, saúde emocional muito ruim. Então, tudo que uma criança precisa inicialmente, tudo não, vamos dizer assim, boa parte das coisas é dormir, é ter um sono reparador, ok? E tudo que a fobia noturna nas crianças tira dela é justamente o sono. A gente sabe que os bebês e as crianças, muitas vezes elas já não dormem muito, né? Acordam muitas vezes à noite e tudo mais. Então isso é potencializado. Isso é potencializado quando ela sofre com esse tipo de fobia. E é super importante você, pai, você, mãe, entenderem quando isso está ultrapassando um medo normal. Porque existe o medo normal da criança de não dormir também, né? De dormir sozinha e tudo mais. Existe um processo de aprendizagem, existe a parte normal disso. Mas existe muito quando ela ultrapassa isso. É importante, eu vou ensinar vocês aqui como identificar quando isso ultrapassa uma linha em que vocês precisam agir. Ok? Então, como é que as fobias, de uma maneira geral, elas são disparadas na criança? Nas pessoas em geral, mas principalmente nas crianças, isso é muito mais visível, tá? Então, existem duas maneiras, né? Vocês lembram daquilo que eu já falei para você, daquela sequência que é o pensamento gera um sentimento que gera uma ação, ou uma não ação, no caso, de não conseguir dormir, um congelamento. Então, existe essa sequência, e essa sequência geralmente começa com o pensamento. E esse pensamento, de uma maneira geral, ele é estruturado através de imagens e de sons. Então, existe uma imagem que vem na mente da criança, ou um som, ou os dois juntos. Isso faz com que ela sinta alguma coisa automaticamente, ela não escolhe sentir isso. E ela tem uma ação que também não é escolhida, de não dormir de determinado jeito, ou não dormir à noite, ou até de acordar aos berros à noite, que é o terror noturno, né? Tudo isso começa com uma imagem. Essa imagem pode vir de um trauma, geralmente vem de um trauma, pode vir de alguma experiência que essa criança teve, pode vir de telas. Como assim de telas? Depende do que ela está assistindo. Né? A qualidade do conteúdo que ela está assistindo, não é a tela em si, aquela coisa da luz e tal, não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, no caso da fobia, com relação às telas, é a qualidade dos programas ou dos desenhos, seja lá do que for, do que ela esteja assistindo, dependendo se aquilo está de acordo com a faixa etária, dependendo da faixa etária, ela não está preparada para receber aquele tipo de informação. Então tem que tomar cuidado com isso. E ela também é muito comum de acontecer de ela absorver fobias dos seus pais ou de pessoas de autoridade, pessoas de maior autoridade para ela. Muitas vezes elas não são criadas pelos pais, né? Mas pessoas de autoridade, na escola, professores, avós, enfim. É possível
a criança herdar uma fobia. Eu já falei sobre isso, mas vocês sabiam que é possível uma criança herdar uma fobia? Então isso tudo são as maneiras em que a fobia é disparada na infância, né? E os tipos mais comuns de fobia na infância, tem a fobia de dormir na própria cama, né? Que foi justamente o tema que deu o start para a gente começar a fazer essas lives sobre criança, porque essa criança que eu atendi na semana passada, a fobia dela era justamente de dormir, ela precisava dormir, ela não conseguia dormir na cama dela, ela não tinha fobia de dormir, nada disso, mas era algo na cama dela, ela tinha um problema na cama dela e à noite, era muito nichado, era muito específico assim, então ela tinha um problema de dormir à noite na cama dela, mas durante o dia ela dormia, né? Então, e quando eu tratei essa criança, ficou muito claro que existia uma imagem que trazia essa sensação e que fazia com que ela agisse de determinado modo, no caso dela, fugindo do quarto dela. Então, sempre inicia com uma imagem. Isso já dá uma dica para vocês, nós vamos falar mais sobre isso até o final, tá? Então tem a fobia de dormir na própria cama, tem a fobia do próprio escuro. Então assim, você imagina que se você simplesmente lembrar da sua fase da sua infância no escuro, o que acontece no escuro na maioria das vezes? A gente acaba criando imagens na nossa cabeça, naturalmente. Quando o lugar está completamente no escuro, você acaba criando imagens na sua cabeça. E essas imagens muitas vezes são automáticas e muitas vezes fazem disparar alguma emoção e disparam alguma reação. E a reação é aquela reação primitiva de luta ou fuga. Entende? Então, isso justifica a fobia de escuro. Tem a fobia de dormir sozinho. Então ele não tem problema em dormir no quarto dele, na cama dele ou dela, mas ele não pode dormir sozinho. A mãe tem que dormir. Quantas mães aqui não colocaram já o colchãozinho do lado da cama do filho ou da filha? Quem sabe isso não era um aprendizado natural ou era uma fobia? Talvez muita gente não soube identificar e diferenciar isso, né? Então a criança, ela não tem problema com o quarto dela, ela não tem problema com a cama dela, mas ela não consegue dormir sozinha no quarto. Se tiver alguém acompanhando, ela consegue, né? Existe o famoso terror noturno, que é aquela criança que acorda gritando em pânico. O que aconteceu? Muitas vezes, a maioria das vezes, pode ter sido no sonho, mas por uma fração de segundos houve uma imagem na cabeça dela, ou uma situação que apareceu, que gerou uma emoção, e ela acordou de repente, naquela fração de segundos, ela não sabe exatamente onde ela está, e ela simplesmente reage daquela maneira, que é a reação de luta, de fuga, na verdade, que é gritar, entrar em pânico, de repente sai correndo do quarto, enfim, que é aquele famoso terror noturno mesmo. E isso pode se repetir por anos e anos, até que isso seja detectado. E tem aquela criança que tem o medo de dormir fora de casa. Ela não consegue dormir na casa dos avós, por exemplo, que é o mais clássico de todos, né? Não consegue dormir na casa dos amiguinhos. Por que isso acontece? Provavelmente, geralmente, o que acontece é que quando ela está na casa, só dela imaginar dormir na casa da avó, ou dormir na casa de alguém, de um amigo, de um parente, alguma coisa assim, só dela imaginar, isso já dispara reações nessa criança. Né? Então, assim, eu tive uma paciente, uma menininha, uma criança, em que ela começou, quando era mais bebê, ela dormia muito bem na cama, na casa da avó dela, né? Dos avós. Mas de repente ela começou a não conseguir mais, simplesmente não conseguia mais, mas ela não conseguia nem ir.
Aqui o Renato dizendo, já vi crianças com medo do domingo à noite. Acho que relacionado a ter que ir na escola no dia seguinte. Também tem isso. Então, veja que existe uma imagem. Chega no domingo à noite, não só criança, mas muito adulto também se sente mal no domingo à noite, né? Chega domingo à noite, existe uma imagem que muitas vezes não é necessariamente compreendida pela pessoa. É uma imagem muito rápida, tá? E essa imagem faz com que a pessoa sinta alguma coisa. Então ela já tem medo do pensamento. Lembra que a fobia, ela é o medo do pensamento. A Carol, ó, meu filho teve crise de terror noturno por 3 meses. Quando passou as crises, começou a fazer xixi na cama. Tem noites de 2 vezes fazer xixi. Pois é, isso são reações, é o corpo dessa criança querendo, a mente dessa criança querendo protegê-la de alguma coisa. Só que o problema é que nem ela sabe o que, se não for investigado isso corretamente. Mas geralmente existe uma imagem que dispara essa emoção automaticamente, ela não tem culpa disso. E tem muita criança em que os pais brigam e que toma bronca por causa disso. Isso gera consequências muito maiores depois, né? Então, como eu estava dizendo, voltando ao caso da minha paciente, fiquem à vontade para fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou e volto, não tem problema nenhum. Então, voltando ao caso da minha paciente, ela dormia quando bebê, a mãe trabalhava, o pai trabalhava e precisavam que ela dormisse. Ela sempre dormiu na casa dos avós. De repente ela deixou de dormir na casa dos avós, não conseguia mais. Só que o que chamou a atenção do pai e da mãe dela? É que ela não tinha um problema de ir na casa dos avós, ela ia. Só que quando ela ficava sabendo que ela ia dormir na casa dos avós, ela nem estava nas casas dos avós, isso já gerava... Ela já começava a chorar, ela já entrava em pânico, havia casos em que ela havia vomitado, começava a dar enjoo, e ela vomitava. Por quê? Porque a mente dela está protegendo, tentando proteger ela de algo que ela entende muito nocivo. Então, o que ela faz? Ela chega ao ponto de passar mal fisicamente. Porque o que a mente da criança imagina? Quando eu passo mal fisicamente, os meus pais me protegem e me ouvem. No mínimo, param para me ouvir. Então, a mente dela faz com que ela passe mal, faz com que as reações físicas aconteçam. No caso, fazer xixi à noite. Fazer xixi na cama à noite. Isso é uma reação. Eu não estou dizendo que a mãe não deu o ouvido ou negligenciou. Não é isso. É a interpretação da criança. Que se os pais estão insistindo numa coisa em que ela não tem menor condição de fazer, a interpretação dela muitas vezes é que, poxa, os meus pais não estão entendendo. Eles não estão entendendo o tamanho disso. Isso a mente da criança. Eu preciso mostrar de alguma outra maneira para que eles me deem atenção, para que eles me ouçam e para que eles validem o que eu tenho, para que eu possa escapar disso. E aí a mente começa a gerar sensações físicas, que pode ser febre. Ele tem febre toda vez que vai dormir na casa de alguém. Ou ele tem febre quando está chegando à noite, mas a febre passa logo em seguida, no dia. Não tem nada, não tem problema nenhum. Ou ela vomita, passa mal, tem enjoo, faz xixi na cama. Por quê? Para receber mais atenção, para que você ouça, para que você entenda que aquilo é muito grave para essa criança. Entende? E que não é um problema, não é uma coisa qualquer. Isso é real, isso existe, precisa ser validado. Então, essa menininha, só de imaginar, já passava mal. Então, uma das coisas que você pode fazer, como é que você diferencia assim, um medo comum de uma criança que está num processo de dormir sozinha, de dormir no quarto dela, de sair da cama da mãe? Existe esse processo, né? Como é que você pode saber se o que ela está sentindo de medo é algo natural ou é uma fobia? Lembre-se que a fobia, você não precisa passar pela situação. Faça uma primeira pergunta para o seu filho ou para sua filha. Não à noite, não na hora de dormir. Isso em algum outro momento. Quando você imagina isso acontecendo,
o quanto isso te incomoda. Se ele ou ela te responderem uma coisa, algo muito forte, vamos botar de 0 a 10, acima de 7, tem grande chance disso não ser só um medo de transição, só um aprendizado. Ele não está só saindo da cama dos pais para dormir sozinho. Isso pode ser uma fobia. Porque lembra que a fobia é um medo do pensamento. É a imagem que vem na cabeça. E como essa imagem está na nossa mente subconsciente, a nossa mente subconsciente não sabe a diferença entre real e imaginário, quando a criança imagina, a mente dela não sabe se isso já está acontecendo ou não. Ela libera todas essas sensações. Então a primeira coisa, a principal coisa para você diferenciar um medo comum de uma fobia é o que acontece, qual é a reação que a criança tem fora da situação, só de imaginar. Já teve crianças também que os pais achavam que era fobia e quando você conversava com ela, não, era simplesmente eles não estavam com paciência para fazer essa transição. Mas ela fora do horário assim, quando ela imaginava, isso não dava, eu não quero dormir na minha cama, mas isso não me causa um desconforto muito grande. Eu só não quero, porque eu prefiro dormir com os meus pais. Ou seja, ela está só numa transição e precisa ser acompanhada. De qualquer maneira, precisa ser acompanhada, precisa ser ouvida. Criança, ela pode não saber exatamente explicar o que ela tem, mas o que ela tem é real. A Carol aqui. No caso do meu filho, sabemos que desencadeou das telas, de um desenho que ele tinha medo e era viciante. Então veja, Carol, isso vem a, vamos dizer assim, validar o que eu estou falando. É um desenho que ele tinha medo. O que esse desenho faz? Entra na imaginação dessa criança. Entrando na imaginação dessa criança, a mente dele traz a imagem desse desenho nesse momento. E aí a mente dela não sabe que aquilo está acontecendo e dispara toda aquela emoção. Mas tudo começa com uma imagem. Pensamento gera um sentimento que gera uma ação, um comportamento. E hoje o uso de celular, mesmo que por pouco tempo, ele fica muito agitado. Pois é, tem que tomar cuidado com essa questão das telas, tá? E principalmente também, as pessoas falam muito das telas sobre telas em si. Ah, luz azul, enfim, isso vai fazer mal para a mente. Mas o conteúdo do que essa criança está assistindo é tão importante quanto. É muito importante que você, como pai, como mãe, esteja muito atento ao conteúdo. Se isso gera medo na criança, se isso gera desconforto, acabou, não tem mais. Tira isso, não está na hora. Isso pode causar um problema, como nós vimos no exemplo aqui da Carol. Elimina. Esse desenho não existe mais. Ponto final. Ele não vai assistir esse desenho mais. Porque isso retroalimenta novos pensamentos, novos pensamentos, novos pensamentos. Pensamento gera emoção, que gera comportamento. E o comportamento não para. E você fica tentando mexer no comportamento. Quando o comportamento é só o resultado final da coisa. Você precisa mexer no pensamento e não no comportamento. Então, o que a criança perde, na verdade, quando ela tem esse tipo de fobia, né? Assim, a criança normalmente ela entra, ela tem que se deparar com a fobia dela toda noite, né? Então, assim, ela precisa todo dia enfrentar isso. E é como se ela enfrentasse sozinha, porque muitas vezes os pais também não sabem o que fazer, porque você fica de mãos atadas, né? Você não sabe o que fazer. Né? Então a gente sabe que o número 1 ali é terapia, tem que tratar. E é importante que você saiba que é possível tratar de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente, sem precisar ser aquelas terapias longas e tudo mais, e resolver isso de maneira rápida e definitiva. Ó, a Carol aqui, mas em casos assim,
onde passou as crises, mas tem xixi noturno. Como devemos tratar? Antes, nas crianças, ela fazia terapia. Existem medicamentos para ajudar na criança? Não, eu não indico medicamentos. Ok? Eu não vejo o medicamento como uma solução para isso. O medicamento, num geral, ele tem o seu momento para determinadas patologias, determinados graus de patologia, mas de uma maneira geral, ele diminui os sintomas. Mas isso não, o mecanismo que faz com que a fobia aconteça continua rodando na mente dessa criança. Ele só tem um medicamento que diminui o comportamento final. A hora que esse medicamento sai, a coisa volta normalmente. É preciso mexer na raiz do problema e não no final. E eu entendo que o medicamento, muitas vezes, ele mexe só no final. Se ele entra no momento errado da terapia, ele mexe só no final e acaba muitas vezes até atrapalhando. Assim como qualquer tipo de patologia de qualquer área, seja ortopédica, seja cardiológica, seja respiratória, enfim, pneumológica, existem situações em que precisa de medicamento, existem situações em que você precisa de terapia, existem situações em que você precisa de cirurgia. Então, assim, os tipos de tratamento, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quando se fala de fobia, eu estou falando especificamente de fobia. Tá? Eu não estou falando de depressão, eu não estou falando de síndrome do pânico, eu não estou falando de transtornos mentais e emocionais, estou falando de fobia especificamente. No caso da fobia, de uma maneira geral, não é indicado medicamento. Ok? Não precisa, na verdade, não tem necessidade, porque existe uma maneira de você mexer no início dessa corrente, e é aí que é a cereja do bolo. Mexer no pensamento, mexer no sentimento, mexer no comportamento. Automaticamente. Percebe? É claro que existe toda uma engenharia por trás disso, mas a grossíssimo modo é basicamente isso. Então, como é que é um jeito errado de você resolver esse tipo de coisa nas crianças, né? Assim, é você fazer com que ela enfrente isso de qualquer jeito. Tem gente, eu vejo isso muito em seriados dos Estados Unidos, pessoas nos Estados Unidos fora do Brasil, em que eles simplesmente deixam as crianças no quarto, fecham a porta e saem. E as crianças que se virem. E durante um bom tempo isso vai acontecendo até que a criança uma hora dorme. Então essa é a pior maneira de fazer. Obrigar a criança a fazer. Se você detecta que existe a possibilidade de uma fobia, fazer com que essa criança, na marra, faça o que ela não está afim de fazer, o que ela não está conseguindo fazer, porque você percebe, o pai e a mãe percebem quando é algo que está acima do comum. A gente sabe quando isso acontece. Isso já aconteceu com a minha filha. E eu consegui perceber que não era algo comum. Isso é algo natural. A sorte dela é que ela é filha de alguém que trata fobias. Então hoje ela está muito bem. E rápido. Muito rápido. Tá? Então, mas eu vou dar algumas dicas que eu fiz com a minha filha também. Tá? Além da terapia em si. Mas que já ajudam muito as crianças. Ok? Então o jeito mais errado que existe. E aí não só para os adultos, que eu sempre falo sobre isso. Mas principalmente para as crianças que não têm condição de entender isso. É promover o enfrentamento. Porque quando você obriga a criança a fazer algo que está fora do controle dela, isso é promover o enfrentamento sem que ela queira ter o enfrentamento. Isso tende a retroalimentar o pensamento. E quanto maior o pensamento, maior o sentimento, pior é o comportamento. Então veja o mal que você pode causar simplesmente achando, é uma criança, ela está fazendo birra, isso é birra. Vai lá, fica quieto, fecha a porta, tranca a porta do quarto, apaga a luz na marra, deixa ela, uma hora ela aprende. Não, ela não vai aprender. Isso vai dar ruim e vai dar muito ruim. Ok? Bom, o jeito certo de resolver isso é terapia. E a terapia que eu conheço, se vocês conhecerem outra,
mais eficiente, vocês me avisam, é a terapia, é o método EF4, que eu criei depois da minha fobia, que eu tratei a minha fobia, as minhas fobias, que eu tinha mais de uma. Eu acabei criando esse método, que é um método que otimiza o tratamento das fobias, diminui o tempo de tratamento das fobias e resolve as fobias de uma maneira definitiva, sem a necessidade de enfrentamento, o que é melhor. A maioria das terapias envolvem enfrentamento ou exposição gradual. O método EF4 não tem a menor necessidade de enfrentamento. Você só vai ter, não um enfrentamento, vamos dizer assim, porque aí você não está enfrentando, você só vai ter contato de novo com o objeto fóbico, com a situação fóbica, depois que você já melhorou. Então isso nem pode ser considerado um enfrentamento. Então é um método que não exige enfrentamento. Rápido, muito eficiente e sem a necessidade de enfrentamento. Quer melhor que isso? Eu não conheço. Se você conhecer, você me avisa. Ok? Então o jeito certo de resolver isso para mim é terapia e a mais rápida e eficiente possível. Porque nenhum pai, nenhuma mãe aguenta ver o filho sofrendo e sofre bastante, tá? De mãos atadas. Isso acaba, dilacera o coração do pai e de uma mãe. E quem sofre com isso sabe. Bom, vamos lá. Deixa eu dar algumas dicas do que vocês já podem começar se você tem um filho, se você tem uma filha ou conhece alguém que sofra com isso. O que você já pode começar a fazer já, que pode já ajudar essa criança de alguma maneira? Depois de tratar, né? Primeiro, número 1 é terapia, né? Então, segunda coisa, se seu filho ou sua filha sofre e você percebe que é algo fora do normal, valida esse medo. Não menospreza isso. Valida, acolhe essa criança. Faça com que ela entenda que você está entendendo o que ela está expressando, porque a maioria das vezes ela não sabe expressar o que ela está sentindo, ela só chora, ela só grita, ela só esperneia. Então você validando, fazendo com que ela entenda que você percebeu que tem alguma coisa ali e que você está ali para ajudá-la, já é uma primeira coisa que você pode fazer e que já vai tranquilizar um pouco, porque a pessoa que ela mais confia está entendendo o que está acontecendo. Ela está ali para me ajudar. Bom, aquilo que eu já falei, outra coisa. Não faça enfrentamento da criança com a fobia. Não vai funcionar, e muito pelo contrário, vai agravar. Não força ela a fazer nada sobre essa fobia, não força, ok? Não promova enfrentamento. Enfrentamento não funciona, ok? Sobre aquilo que a gente estava falando, né? Reduza as telas. Eu fiz uma lista aqui, por isso eu estou lendo aqui, ok? Reduza as telas. Isso é uma das principais coisas. Se a sua criança tem um excesso de telas, você reduza as telas e principalmente preste atenção no conteúdo que ela está assistindo. Isso é tão importante quanto a quantidade de telas. Tem gente que deixa os filhos com pouco tempo de tela, mas nesse pouco tempo de tela, o conteúdo que essa criança consome é o responsável por fazer ela ter as fobias que ela tem. Porque o que um desenho traz? O que um filme traz? Imagens. E o que é um pensamento? Imagens e sons. O que um desenho traz? Imagens e sons. Então o conteúdo do que ele está assistindo é tão importante quanto o tempo de tela. Outra coisa que ajuda muito: faça uma rotina de sono, uma rotina noturna, sabe? Um leite quente, um chá, a hora da historinha, fazer a criança validar aquele dia, porque a criança começa a se sentir tão mal que ela começa a pensar que o dia ou a vida dela, a criança ela tem muito de
generalizar, né? Ela começa a entender que a vida dela não é boa, ela é muito ruim e tal. Então uma coisa que vocês podem fazer, uma lista toda noite de pelo menos 3 coisas pelo qual ela é grata naquele dia. Uma amiguinha que ela brincou, uma comidinha que ela comeu, enfim, toda noite ter essa rotina, fazer uma rotina noturna. Ensinar essa criança. Existem muitos áudios hoje de meditação, de auto-hipnose, dependendo da idade dessa criança, se ela tem condições de entender o que está sendo passado, isso ajuda muito. Existe uma dica bônus aqui que é o seguinte: sabe aquele momento do seu filho, da sua filha, em que ela está quase dormindo, assim, ela está entre o dormir e o acordado, ela está naquele momento? Aquele momento é um momento ideal para que você, pai, para que você, mãe, dê sugestões para ela. Encorajem seu filho, porque essa sugestão vai entrar direto no subconsciente. Então encorajem essa criança. Coloquem frases de motivação. Isso parece um clichê, isso parece uma coisa boba, mas não é. Isso ajuda bastante. Então áudios, respiração controlada, ensinar a respiração, tudo isso faz com que a criança, porque a criança ela tem uma mente praticamente virgem, então meio que quase tudo que você fizer de bom vai ajudar ela. Se ela se sentir acolhida, se ela se sentir validada, isso já vai ajudar ela, vou te falar, muito, bastante, porque a maioria das queixas que eu recebo o meu pai e minha mãe não me entendem, eles acham que é frescura. Eles me forçam a fazer certas coisas. Então só de você validar e entender e mostrar para ela que ela está sendo acolhida já vai ajudar bastante. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Tenham todos uma boa noite e tchau!